Passava das 4 da tarde em Washington quando o presidente dos Estados Unidos foi recebido com palmas em um jardim da Casa Branca. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. Meus companheiros, este é o dia da libertação. Foi assim que Donald Trump abriu o esperado discurso para anunciar um tarifaço global. Depois de falar por quase 20 minutos, ele recebeu das mãos de um assessor uma placa retangular enorme. Na placa estavam listados 25 dos 185 países que são alvos do tarifaço. Segurando a placa com as duas mãos, um Trump orgulhoso começou a ler a lista e comentá-la. Começou pela China. China, first row. China, 67%. That's tariffs. Passando por União Europeia, o bloco inclusive foi classificado por ele ali na demonstração como comerciantes muito difíceis. European Union, they're very tough. Very tough traders. Até chegar ao Brasil. Brazil, 10%. 10%, uma tarifa que se soma às já aplicadas aos produtos brasileiros. É a taxa mínima que vai ser cobrada pelos Estados Unidos a todos os seus parceiros comerciais. Se a gente olhar para os lados, não é de todo ruim para nós. Isso porque outras nações podem enfrentar tarifas que passam de 50%. Os negociadores brasileiros, eles usam a expressão mal menor. Acham que a negociação brasileira, a diplomacia brasileira, conseguiu algum resultado. E o Brasil ainda pode conseguir algumas vantagens. Eles estão chamando os negociadores brasileiros de ganho relativo. E deram um exemplo. Veja o caso de calçados. O Brasil exportava calçados para os Estados Unidos, mas foi deslocado do mercado por produtores do Sudeste Asiático que vendem mais barato. Agora, o Sudeste Asiático, Tailândia, Singapura, Malásia, Vietnã, esses países vão ter de 30% a 40% de tarifa. O Brasil vai ter 10%. Quem sabe abre-se, então, esse ganho relativo e o Brasil volta a vender para os Estados Unidos. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o tarifaço global de Trump. Um episódio para entender como a estratégia do presidente dos Estados Unidos atinge em cheio um dos pilares da economia global e de que modo o Brasil pode encontrar uma oportunidade nisso tudo. Neste episódio, eu converso com Assis Moreira, correspondente do jornal Valor Econômico em Genebra desde 2005. E com o embaixador Maurício Carvalho Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty e negociador do Brasil para G20 e BRICS. Sexta-feira, 4 de abril. Assis, eu quero falar sobre as consequências do tarifaço do Trump, mas antes, voltando algumas casas contigo, porque o Trump chamou esse tarifaço de Dia da Libertação, mas a The Economist escreveu um artigo e fez a matéria de capa usando o termo Dia da Ruína. Dia da ruína, exato. O que acontece a partir de agora? É libertação ou é ruína? É evidente que é uma tremenda experiência, né? Ainda mais sobre a economia global como um todo, porque afinal os Estados Unidos que estão fazendo isso. É evidente que se você faz um tarifaço dessa dimensão como a que Trump fez, é uma tremenda aposta, é um risco enorme, porque a primeira coisa que pode acontecer é nos Estados Unidos de aumentar a inflação, de resultar talvez até em mais desemprego. O Banco Central, o Fed, certamente não vai acelerar a redução dos juros, o dinheiro então vai continuar caro também nos Estados Unidos. Analistas de um dos maiores bancos dos Estados Unidos, o Goldman Sachs, estão projetando um risco de 35% de recessão nos próximos 12 meses. A projeção anterior era de 20%. O Laboratório de Orçamento da Universidade Yale fez uma outra projeção na mesma linha, que aparece o crescimento menor do PIB entre 0,6 ponto percentual e 1 ponto percentual. Fora dos Estados Unidos, o que vai acontecer é exatamente que você não vai poder exportar como antes para os Estados Unidos. Você vai ter, muito provavelmente, uma aceleração da fragmentação da economia global em blocos, sobretudo do comércio internacional, e o que isso resulta, enfim, em mais estragos, mais destruição de riqueza em vez da idade de ouro. Você mencionou o artigo do Economist. Eu li a carta que a editora-chefe
normalmente faz aos leitores, e ela comenta que basicamente quase tudo que ele diz é enganoso, é mentiroso. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, mas no momento realmente a situação é meio desesperadora, eu diria. Então tenderia mais para a ruína do que para a libertação, né? A Casa Branca sequer detalhou de onde tirou os percentuais. O Trump foi lá, apresentou a tabela, o Ian Bremmer da Eurásia, da consultoria Eurásia, chamou a tabela de absolutamente idiota, ou seja, ele está sendo bastante criticado, mas a gente precisa, como jornalistas, achar lógica na coisa. Você entendeu de onde saíram os percentuais? Percentual de 10 do Brasil, de 20 da União Europeia, de, salvo engano, 24 do Japão? Eu acho que ninguém entendeu. Inclusive, eu já vi várias, não metodologias, mas fórmulas matemáticas, mas muito irônicas. E alguns dizem, inclusive, que é como muita gente foi demitida em Washington, não havia gente suficiente, aí fizeram realmente na base do chute. Todos os países que fazem comércio com os Estados americanos, com os Estados Unidos, terão uma tarifa mínima de 10%. Isso corresponde a um universo de 185 nações. Essa sobretaxa começará a ser cobrada no próximo sábado. O Brasil é um dos países que terão seus produtos taxados pela tarifa mínima, assim como o Reino Unido, Singapura, Chile e Argentina. Além disso, cerca de 60 países com os maiores desequilíbrios comerciais, segundo Trump, vão ter uma taxa adicional. O início da cobrança nesse caso será na quarta-feira da semana que vem. Com toda honestidade, o meu sentimento é de uma coisa bem trumpiana, né? Ele quis provar uma coisa, inventou todos aqueles números, por exemplo, no caso do Brasil. Se você considerar o que ele disse e você vê o resultado para o Brasil, não tem o menor sentido. O Brasil tem um déficit gigantesco com os Estados Unidos, é enorme. E ao longo dos últimos 15 anos, o superávit que eles acumularam são 410 bilhões em bens e serviços. O Brasil exporta para eles produtos mais manufaturados, que têm mais valor agregado. Então, é um mercado importante, é 12% do nosso comércio internacional, mas é um mercado com mais valor agregado. Porque o déficit no comércio do Brasil com os Estados Unidos não é só em mercadorias, é em serviços também. E é quase 30 bilhões de dólares. O que as empresas americanas fazem de repatriação de lucros para as matrizes é enorme também. Quer dizer, se você considerar apenas esse aspecto, o Brasil não teria como sofrer uma taxação adicional de 10%, que inclusive foi a menor, não é? Mas é um negócio que não é incompreensível porque vem do Trump, mas é extremamente perigoso e preocupante porque afeta o mundo todo. Sem dúvida nenhuma afeta o mundo todo, mas eu queria falar sobre Europa. Ele chegou a dizer que a União Europeia é muito dura, que os países do bloco não são amigáveis, que exploram os Estados Unidos. É curioso que ele coloca os Estados Unidos como esse ser explorado, né? Vítima da maldade dos outros. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que a primeira questão é que o Trump tem uma ojeriza ao próprio modelo europeu, quer dizer, de União Europeia, de integração, não é? Você vê que a própria relação dele com as grandes personagens da União Europeia são os ultranacionalistas que, de alguma maneira, não se sentem confortáveis com a integração europeia. Essa é a primeira coisa. A segunda, ele tem aquela ideia realmente de homem de negócios de construção, do setor imobiliário, né, essa coisa transacional, né, a gente fala sempre disso, da diplomacia transacional de Trump, de que ele acha que se os Estados Unidos estão pagando pela defesa, tudo, um pouco mais, os europeus estão se aproveitando. É verdade que os europeus deixaram de investir muito em segurança, na própria segurança deles. É verdade que os europeus têm uma tendência muito forte também ao protecionismo. Agora, ninguém é ingênuo nisso, né? Sobretudo os Estados Unidos e a União Europeia são dois gigantes aí, ninguém vai ensinar nada para eles.
O que tem é uma questão ideológica mesmo. E o que você está ouvindo aí? Você mora em Genebra há muitos anos, há décadas. O que se está dizendo sobre a decisão do Trump, sobre o tarifaço, e qual é o temor mais frequente nas conversas que você tem? Primeiro, é até uma certa surpresa a dimensão do pacote que foi anunciado, não é? Muita gente achava que, inclusive porque ele tinha dado sinalizações de que ia ser mais suave e tal, não foi nada disso. O mercado entendeu essas tarifas de Donald Trump não como recíprocas, mas como punitivas. E aí o cenário é de queda em todas as principais bolsas de valores na Ásia e na Europa. No Japão, a queda do índice Nikkei foi de 2,77%. Na Coreia, 0,76%. A China sentiu menos, 0,24%. A Europa também sofreu bastante. A maior queda foi a da Bolsa de Paris, 3,31%, seguida de Frankfurt, com 3%. E mesmo no Reino Unido, menos taxado que a União Europeia, a Bolsa de Londres caiu 1,5%. Na Bolsa de Nova York, o Dow Jones caiu quase 4%. O S&P 500, 4,84%. A Nasdaq das empresas de tecnologia despencou quase 6%. Aqui no país, com as exportações sobretaxadas em 10%, a Bolsa Brasileira fechou praticamente estável, queda de 0,04%. O dólar também caiu 1,23%, cotado a R$ 5,62. É a menor cotação desde 14 de outubro do ano passado. Agora, é preciso ver o seguinte, o Trump ele já tinha falado isso tudo, que realmente ele ia penalizar explicitamente os produtores estrangeiros para incentivar a fabricação americana, o emprego nos Estados Unidos. O que os Estados Unidos estão fazendo é política industrial na veia, né? É muito interessante porque é justamente Trump e os republicanos, que sempre foram esses liberais, que estão usando basicamente a receita da CEPAL dos anos 70, sei lá, de substituição de importação, né? É muito curioso isso. E é exatamente o que os Estados Unidos, a União Europeia, sempre rejeitaram, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio. Eu me recordo, você falou, eu estou há muito tempo aqui acompanhando isso, quando o Brasil fazia um pequeno programa aí para estimular a indústria automotiva, foi uma coisa horrorosa. Hoje em dia eles estão fazendo 10 vezes mais, tanto a União Europeia, os Estados Unidos como a União Europeia. E aqui na Europa, o que eu tenho ouvido é justamente essa inquietação, de um lado porque a União Europeia ela pode, e ela tem capacidade de retaliar se quiser. Ninguém quer fazer isso porque é tiro no pé, você quer produzir mais, ganhar mais e não menos. Retaliação não é bom para ninguém. Então, certamente os europeus vão continuar tentando negociar, mas demonstrar uma certa força também, não é? E você viu que o Emmanuel Macron, o presidente da França, ele sugeriu inclusive a empresas europeias que suspendam todos os investimentos nos Estados Unidos, até que fique mais clara essa situação das tarifas, porque os europeus querem negociar o mais rápido possível. A Europa não usou palavras gentis para a decisão de Donald Trump de impor tarifas de 20% para os produtos europeus. É uma decisão brutal e infundada. Brutal e infundada, definiu o presidente francês Emmanuel Macron. Macron sugeriu uma retaliação imediata. Parem de investir nos Estados Unidos, disse o presidente da França. Na Alemanha, o maior exportador europeu de carros de luxo para os Estados Unidos, o primeiro-ministro Olaf Scholz declarou que o governo americano está num caminho que só terminará com perdedores. Este é um ataque a uma ordem comercial que criou prosperidade em todo o mundo. Porque é um fato, o Trump ele não só está fechando o mercado para as empresas que estão dentro dos Estados Unidos, como ele promete reduzir a carga tributária. A carga tributária vai baixar para as empresas ainda mais lá nos Estados Unidos. Então, existe um incentivo muito grande para as empresas que têm nos Estados Unidos, como dos grandes mercados, realmente se instalar lá, criar empregos lá, produzir lá, e isso, evidentemente, vai causar
recessão, desemprego nos outros países, isso é óbvio, né? A Organização Mundial do Comércio prevê que as tarifas americanas vão reduzir os negócios globais em 1% este ano. As nossas estimativas sugerem que essas medidas, juntamente com as introduzidas no início do ano, poderão levar a uma contração global de cerca de 1% no volume do comércio mundial este ano. Uma baixa de quase 4 pontos percentuais em relação às projeções anteriores. Olhando para a Ásia, esse tarifaço do Trump, que foi bastante draconiano com China, impacta de que maneira as relações com China? Com a China, você vê, eles têm essa intensa rivalidade tecnológica e geoestratégica, isso vai continuar. No comércio, você percebe que há cada vez mais essa tendência a um descolamento, né? Quer dizer, os Estados Unidos tentando puxar as empresas de volta para os Estados Unidos e agora, com justamente o que eu acabei de falar, com todos os incentivos de política industrial, muitas empresas americanas que estavam saindo da China para Vietnã ou para outros países com custos ainda mais baratos, essas empresas não vão nem fazer mais essa escala intermediária, vão realmente voltar, né, para os Estados Unidos. O que vai acontecer, na minha opinião, e me parece muito claro, como eu te falei, essa fragmentação que vai aumentar. O comércio intra-Ásia certamente vai crescer, com a China, com todo esse peso que ela tem, dominando. Você percebe que já recentemente, domingo, a China, o Japão e a Coreia do Sul se reuniram discutindo lá maneiras de justamente já tentar resolver alguns problemas de cadeia de suprimentos. O governo chinês disse que se opõe com firmeza às tarifas de Donald Trump. O Ministério do Comércio chinês disse que vai adotar medidas de retaliação para proteger seus direitos e interesses. Já foi para a Organização Mundial do Comércio fazer reclamação. Japão e Coreia do Sul também disseram que vão retaliar os Estados Unidos, que não entendem como parceiros comerciais podem fazer isso com os seus aliados, né? Basicamente são aliados. Os Estados Unidos têm bases militares nesses dois países. Eu acho que a dinâmica econômica, realmente, do crescimento, da expansão da atividade, ela vai acelerar em direção à Ásia. E nesse aspecto, se a gente falar de Brasil, o Brasil certamente vai ter que ser muito mais agressivo na busca de abrir mercados ainda mais na Ásia. A viagem recente do presidente Lula ao Japão e ao Vietnã, nesse caso, foi muito bem-vinda e foi muito interessante que ele fez. E você diz, inclusive, numa coluna recente no jornal Valor, que o Brasil pode se beneficiar bastante desse tarifaço. O que eu digo é o seguinte, é que muitas empresas... eu acho que há duas tendências. Uma de alguns que vão realmente procurar retaliar logo os Estados Unidos. A União Europeia tem condição, mas vai primeiro negociar, mas tem a capacidade de retaliar. Os chineses podem retaliar, eles têm a força para retaliar. O Canadá, você viu que já anunciou retaliação no caso de automóveis, com toda uma série de nuances, né? Porque ali é tudo, ninguém sabe exatamente qual é o pedaço do automóvel que é canadense, ou mexicano, ou americano. Então, o que eu digo é que muitos países vão correr ou vão até aproveitar, talvez alguns governos até considerando um presente do céu, para rebaixar suas próprias tarifas e dizer que isso vem de pressão externa. E eu digo que o Brasil e o presidente Lula podiam muito bem aproveitar essa situação justamente para dar uma aliviada nas tarifas de importação no Brasil, porque o Brasil é um mercado relativamente fechado. Você dá uma olhada no supermercado no Brasil, e eu olho quando eu chego aí, eu vejo quase tudo produto nacional. É muito interessante, mas é uma economia relativamente fechada. Tem espaço para abrir. Aí que eu digo é o seguinte, é que se o governo Lula aproveitar para abrir de alguma maneira, ele tem pelo menos 3 aspectos que podem ser considerados. Primeiro, é um movimento que ajuda a combater a inflação. Segundo, coloca o Brasil numa melhor situação para negociar com os próprios Estados Unidos para derrubar ou atenuar essa tarifa de 10%, que foi adotada agora, né, contra o Brasil. E terceiro, pode também ajudar a frear
mais intimidação de Trump contra exportações brasileiras, porque você sabe que a coisa não vai parar por aí. O protecionismo americano não vai parar por aí, nem tem como parar por aí. Já existe uma investigação aberta pelo governo Trump sobre os efeitos de importações de madeira e de produtos derivados para a segurança nacional americana. E isso traz uma ameaça direta de sobretaxa sobre o Brasil, porque o Brasil é o 5º maior exportador desses bens, né, de produtos de madeira para os Estados Unidos. Então, é uma maneira até de dar uma freada também. É evidente que tem todo o aspecto político também. Muita gente pode dizer que se o Lula fizer uma baixa tarifária agora, vai ser submissão, isso tudo faz parte do jogo e é evidente que há as enormes sensibilidades, tanto do setor privado como da própria política do governo. Eu queria te falar também o seguinte, Natuza, a gente fala muito dessa relação China-Estados Unidos, mas o que nós podemos esperar nesse caso, certamente é uma grande negociação entre os dois. E aí você pode ter certeza que vai entrar também produtos agrícolas para os Estados Unidos venderem muito mais para a China, como já aconteceu no primeiro mandato do Trump. E aí, nesse caso, que o Brasil também tem que monitorar muito. Assis Moreira, muito obrigada por ter topado conversar com a gente, clareou uma porção de coisas aqui. Bom trabalho para você. Um prazer, tudo de bom. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o embaixador Maurício Carvalho Lírio. Embaixador, vou começar te pedindo para avaliar os 10% sobre o Brasil nesse tarifaço. O quão ruim é para nós isso? Olha, qualquer tarifa adicional às exportações brasileiras em qualquer mercado sempre será algo negativo, né? Porque isso implica mais custo das exportações brasileiras. É lógico que o custo é pago pelo importador, no caso, o importador americano que vai pagar esse custo. Mas, na prática, isso encarece as exportações brasileiras. Então, não é algo positivo, naturalmente. A questão é que, comparativamente, né, acabou sendo a tarifa mais baixa a que coube ao Brasil. E nós, né, sob a instrução do próprio ministro Mauro Vieira, também com a atuação muito direta do vice-presidente Alckmin, nós tentamos sensibilizar o governo americano para o fato de que o Brasil é um país que tem tido déficits recorrentes com os Estados Unidos e, portanto, não deveria ser penalizado com tarifas. Nós usamos o argumento de que os países com déficit, né, deveriam ser antes exemplos que alvos, né? Ou seja, deveriam ser vistos como modelos. Afinal, o interesse americano é que os países comprem mais dos Estados Unidos. Os países que têm déficit com os Estados Unidos são os que compram mais do que vendem. Então, essa foi a argumentação. E a solução encontrada pelo governo norte-americano foi de fazer o escalonamento das tarifas com base, sim, nesse elemento do déficit, que para nós, ainda que seja tem um efeito negativo sobre as nossas exportações, é um pouco menos grave do que no caso de outros países. Então, essa foi... E o resultado é um pouco melhor do que fazer com base na tarifa média aplicada, por exemplo, ou numa lista de queixas do governo norte-americano em relação a barreiras nos países específicos. Então, essa foi a solução e a nossa linha foi de buscar que esse fosse o critério principal. No começo, o Brasil era colocado como um dos principais alvos. No final, o Brasil ficou entre quem vai ter a menor tarifa, o menor acréscimo de tarifa. O Brasil usou o argumento, que é o seguinte, eles usam uma expressão, os 15 sujos, são os países que têm maiores superávites com os Estados Unidos. Aí o Brasil disse, mas tem os três limpos, e os 3 limpos são Austrália, Reino Unido e Brasil, que são os maiores superávites americanos e os maiores déficits desses países com os Estados Unidos. Existe no horizonte alguma esperança de reversão? Porque esse argumento é muito bom, né? Ao prejudicar países que têm déficit com os Estados Unidos, Trump está matando a pedagogia dele próprio, né? Porque ele está dizendo para o mundo, eu quero trocas comerciais mais favoráveis para os Estados Unidos. E aí ele vai e taxa quem dá para ele esse resultado. Ele precisa gerar um incentivo para o país que tem superávit a ter déficit. Se também aqueles que têm déficit são penalizados,
Então, esse incentivo não existe. Agora, eu acho que no caso do Brasil, eu vou falar não só das tarifas de reciprocidade, Natuza, se você me permitir, mas nas outras que têm afetado, né, as nossas exportações, é o caso das tarifas de aço, principalmente aço, alumínio um pouco menos, e no caso de carros é pouquíssimo, porque a gente exporta muito pouco. Mas no caso de aço e no caso das medidas da reciprocidade, eu diria que a posição brasileira, os argumentos brasileiros são muito fortes. Então, o que nós buscamos foi ter a oportunidade de apresentar esses argumentos a fim de convencê-los de que, justamente, países como o Brasil, o Brasil não é o único país que tem déficit comercial como os Estados Unidos, mas esses países não deveriam ser alvos principais de medidas de reciprocidade. Então, isso foi um esforço. E no caso do aço, nós temos eu diria, um argumento adicional. Nós exportamos o aço, fundamentalmente, o aço semi-acabado. O que quer dizer isso? É o aço que ainda é processado pela indústria siderúrgica norte-americana e, portanto, não é o aço final que está concorrendo com os produtores americanos. É lógico que eles estão começando a produzir também o semi-acabado nos Estados Unidos, mas a nossa posição tem sido: o Brasil tem que ser diferenciado também, porque a gente não está concorrendo no mercado final de aço nos Estados Unidos. A gente, na verdade, está reduzindo os custos para que as siderúrgicas americanas possam produzir aço de forma mais competitiva. Então, esse argumento tem sido usado para que a gente possa restaurar cotas para voltar a exportar aço para o mercado americano. Aqui para o nosso quintal, quem pode usar esse momento para vender mais? Que setores podem se beneficiar, tirar proveito desse tarifaço? E quais são os setores que mais sofrem? Olha, os setores que sofrem de maneira geral são todos que exportam para os Estados Unidos. Dos 20 produtos que o Brasil mais vende para lá, em 8 o Brasil é o maior fornecedor para os americanos, como ferro fundido e café não torrado. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária avalia que os produtos mais impactados são aqueles em que o Brasil é dominante no mercado americano, como o suco de laranja, o etanol e o açúcar, que concorrem com a produção interna dos Estados Unidos. Alguns sofrerão em maior ou menor escala. Eu vou citar um exemplo. Nós queremos continuar a exportar, por exemplo, aviões para os Estados Unidos. E somos exportadores de aviões para os Estados Unidos. Então, essa tarifa incide. Agora, há uma exceção na lei que diz que as peças que entram, por exemplo, no produto final, como é o caso do avião, que foram importadas dos Estados Unidos, tem um abatimento. Então, como um avião, por exemplo, exportado pelo Brasil, tem um percentual alto de peças norte-americanas, esse percentual será descontado na hora da tarifa. Então, o setor perde, mas tem também atenuantes que permitem que se mantenha a capacidade exportadora para lá. Outros setores que podem, na verdade, ter alguma vantagem são setores que exportam ou poderiam ter capacidade de exportar para os Estados Unidos, mas que sofrem a concorrência de mercados mais competitivos ou de países que produzem com preços mais em conta. E a gente tinha, por exemplo, uma tradição de exportar calçados para os Estados Unidos e nas últimas décadas foi sendo reduzido por conta da competição de exportações asiáticas de calçados, por exemplo. Nós sabemos que os países asiáticos hoje terão, pelo menos pela lista inicial do governo americano, terão tarifas mais altas. Então, esse tipo de situação gera oportunidades, mas também gera riscos, porque a redução das exportações desses países para os Estados Unidos pode gerar também um direcionamento de produtos para outros mercados. Então, nós temos que ficar atentos também para evitar que isso tenha um efeito também sobre a nossa produção nacional. A gente grava na quinta-feira, na quarta-feira, o Congresso, a Câmara aprovou a autorização para o Brasil, se for necessário, retaliar os Estados Unidos. Num momento como esse, né, de muita surpresa global, tem muita gente calculando, tem tantos outros encontrando meios de entender de onde saíram os percentuais, enfim. Enquanto a gente ainda está trocando o pneu do carro com ele andando, qual é o momento em que se decide parar de negociar e se parte para a retaliação? Depende da própria negociação, Natuza. Nesse caso, a nota brasileira é muito clara, né? Todos os recursos poderão ser utilizados, mas a questão é, vamos dizer assim, a calibragem, né, do que deve ser usado no momento certo e, obviamente, nós tentaremos, por meio de negociação, sim,
aumentar o acesso das exportações brasileiras ao mercado americano. E dependerá, obviamente, da evolução das negociações, né, para que nós possamos avaliar melhor quais são os instrumentos. Mas o que foi importante essa semana no Congresso Nacional foi a aprovação da lei, porque a nossa legislação não tinha, na verdade, não permitia que nós tivéssemos instrumentos para aquele negócio, almejar a reciprocidade com tarifas, alvejando especificamente um país, porque pelo princípio da OMC, de nação mais favorecida, nós teríamos que tratar todos de forma igual. Menos de 3 horas depois desse anúncio americano, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto, com apoio maciço de governistas e da oposição. Na prática, a lei dá aval para que o Brasil responda de igual para igual, prontamente, qualquer barreira ambiental ou comercial de um bloco ou país, como nesse caso dos Estados Unidos. O governo brasileiro avaliou hoje que tem instrumentos para reagir à nova postura comercial dos Estados Unidos. Defendeu o diálogo e a negociação e considera que o tarifaço pode até acelerar o acordo do Mercosul com a União Europeia. O presidente Lula falou das tarifas americanas num evento que apresentou um balanço das ações do governo federal. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Então é um instrumento muito importante porque todos os demais países têm um instrumento como esse. A União Europeia, bom, no caso, né, uma união de países, a União Europeia tem, Estados Unidos tem, Canadá tem, Japão tem. Então faltava ao Brasil esse instrumento legal que o Congresso Nacional acabou aprovando essa semana e nos dá essa também liberdade de utilizar todos os recursos possíveis para defender os interesses brasileiros exportadores, que significam empregos no Brasil. E se o Brasil retaliar, embaixador, onde é que dói nos Estados Unidos? Onde é que dói no mercado americano? O que mais dói se o Brasil resolver retaliar? Natuza, eu prefiro não entrar nos detalhes de onde dói mais vamos dizer assim, no possível país alvejado. Eu prefiro falar das dificuldades que nós teríamos de impor determinadas medidas para também não nos penalizarmos, né? Então, por exemplo, tarifas em bens também que a gente aplique, né, eventualmente poderão ter efeitos inflacionários. Então, em bens especificamente, né, quando a gente importa os bens dos Estados Unidos, e há produtos agrícolas, há produtos industriais, e há insumos industriais, por exemplo, a gente importa o carvão siderúrgico americano para produzir esse aço semi-acabado. Nós importamos petróleo dos Estados Unidos. Interessa ao Brasil encarecer esses produtos no Brasil por meio de uma tarifa? Não necessariamente. Então, por isso que todas as possibilidades, né, devem estar à disposição do Brasil, não só a possibilidade de tarifas em bens, mas também em serviços, por exemplo. Ficou bem claro, se o Brasil decidir retaliar, vai fazer a conta para ver se não tem impacto de aumento de inflação aqui dentro. Embaixador, muito obrigada, desejo muito boa sorte para o senhor, não deve ser fácil, boa sorte. Muito obrigado, Natuza, sempre um prazer falar com vocês. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.